Então, aulinha 17, tipos de equação da reta. Eu vou falar das duas principais, apesar de no resumo de vocês eu ter colocado um pouco mais. Então, vamos fazer um resumo que a gente viu na aula passada. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A35 e B59. Então, quando eu falar em determinar a equação da reta, é ioiô michôchô. Então, a equação fundamental, ioiô michôchô, ela serve para montar a equação. Mas para montar a equação, eu preciso saber duas coisas, o coeficiente angular e um ponto. Eu tenho dois pontos, então ponto não é problema. Eu preciso saber o coeficiente angular. Lembra disso? O coeficiente angular é yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, vamos lá. Yb é 9, ya é 5. X do b é 5, x do a é 3. Que dá 9 menos 5, 4, 2. Coeficiente angular é 2. Aí você monta o ioiô michôchô. O n é 2. E qual ponto a gente pega? Qualquer um dos dois, o resultado é o mesmo. Eu vou adotar o ponto A. Então, aqui é o seguinte, o 3 é o xô e o 5 é o iô. Aí eu coloco aqui, ó, y menos 5 é igual a 2, que é o n, né? Vezes x menos 3. Aplico a propriedade distributiva, agora atenção. Como é que eu vou pôr a resposta? A mais usada, a mais prática é essa, equação reduzida. Equação reduzida é quando a gente isola o y. Então, o y tem que estar isolado. É importante se lembrar disso. Equação reduzida, o y tem que estar isolado. E veja o que acontece. O número que multiplica o x é o próprio coeficiente angular. É o 2. Olha ele aqui, ó. Aqui veio parar aqui, tá vendo? E esse menos 1 tem um nome. Ele é conhecido como coeficiente linear. E o coeficiente linear mostra onde a reta corta o eixo y. Tudo bem? Então, ela corta o eixo y no menos 1, certo? Muito bem, então eu cheguei aqui, y é igual a 2x menos 1, essa é a reduzida. Mas se eu pegar essa equação igual a zero, ou seja, passar o y para esse lado, eu vou ter a equação geral da reta. Então, duas coisas, essas duas mais importantes. A importante mais é a reduzida, né? É y isolado, geral é igualado a zero. Resumindo, toda equação reduzida da reta, ela tem o aspecto y é igual a mx mais q. O q é o coeficiente linear, mostra onde corta o eixo y. O m é o coeficiente angular. Lembrando que se o m for positivo, a reta é crescente, m igual a zero é uma constante e m negativo é uma decrescente. Tudo bem? Quando ela está igualada a zero, chama-se equação geral da reta. Agora, duas retas importantes que vocês têm que saber é a reta vertical. A reta vertical aqui, ó, é uma reta perpendicular ao eixo x no número 3. Qual que é a equação dessa reta? X é igual a 3. E temos a reta horizontal. Uma reta perpendicular ao eixo y no número 3 tem a equação y é igual a 3. O coeficiente angular dessa reta é zero. Mas o coeficiente angular dessa reta não existe. Por quê? A inclinação não é 90 graus? Existe a tangente 90? Não existe. Tudo bem, então, tipos de equação da reta, mais importante é a reduzida, guarda isso.